Boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui a pauta do processo segunda comissão, sessão do dia 19 de março. Agradeço aqui a presença de todos os auditores, procuradoria, advogados, secretariado. E, haja vista não ter preferência, iniciamos com o processo 136. Doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Processo 136 de 2024, Paulista 1, profissional, partida entre Portuguesa, Desportiva e Palmeiras. Consta na súmula da partida que o atleta Vitor Andrade Santos, da equipe do Portuguesa Desportiva, foi expulso após receber cartão vermelho direto por atingir seu adversário de forma hostil e desleal, conforme acima relatado pelo árbitro. Relato do árbitro. Por atingir com as travas da chuteira a perna do seu adversário de número 13, senhor Luan Garcia Teixeira, quando o jogo estava paralisado. O atleta atingido necessitou atendimento médico. Dessa forma, o atleta em questão foi denunciado pela Procuradoria de Justiça Desportiva como incurso no artigo 250 caput do CBJD. Na certidão de antecedentes consta a primariedade do atleta, e a agremiação apresentou um requerimento de adiamento de sessão, mas foi anterior a essa sessão, foi intimado novamente e apresentou defesa escrita. Bom, os fatos narrados, conforme a súmula e a denúncia da Procuradoria, do direito da ausência de intenção e ou força excessiva. As imagens são claras em demonstrar sim um contato, todavia sem força excessiva, ou ainda a intenção de atingir o atleta da equipe adversária. Resta por claro e inequívoco que não havia como o atleta desta agremiação, em pleno movimento de corrida, retirar o pé, em razão da repentina ação do adversário, ao dar carrinho e tirar a bola da disputa. Frise-se ainda que tudo ocorreu enquanto o jogo estava paralisado, em razão de falta por carrinho frontal de atleta da equipe adversária, o qual sequer fora punido com cartão amarelo. As imagens e vídeos anexos demonstram a falta de intenção de atingir e ou agredir o atleta adversário, conforme abaixo. Abaixo tem uma imagem, não sei se todos estão acompanhando. Não estou vendo o link de vídeo, embora ele tenha mencionado. Bom, inequívoco não ter havido causa sequer para expulsão ante a inexistência de força excessiva e ou intenção do atleta. Aqui fala da primariedade do denunciado, do fator pedagógico já aplicado, que foi o cumprimento da suspensão automática, e da conversão de pena em advertência, e os pedidos, a absolvição do denunciado, no sentido de afastar a aplicação de qualquer pena, subsidiariamente seja aplicada a pena de advertência. Outro sim, caso os nobres jogadores entendam pela aplicação da condenação, requer seja punido com a pena mínima estabelecida no artigo. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora. Bom, como já foi lida a defesa, vamos ao voto, então. Link? Ele mandou algum link? Ah, tá. Quer que ele só faz? Bom, não tem link aqui, muito embora seja mencionado o vídeo. Pela foto também não fica claro a força excessiva ou não. Fato aqui é que o atleta atingido necessitou atendimento médico. Então, por essa razão, eu vou votar por uma partida sem a conversão em advertência como voto. Obrigado, doutor Marcos. Eu também vou acompanhar, então, por unanimidade, uma partida para o atleta da Portuguesa. Senhor presidente, caso o pai do... Obrigado.
esqueci que tinha assistido. Três meia, né? O artigo tem. Então, ele vai dar 720 dias. Pagamento de 50 mil. Vamos prosseguindo, então. Vamos ao segundo processo. Processo 156. Esporte Clube Água Santa, Esporte Clube Corinthians Paulista. Dr. Marcos Roberto. Obrigado, senhor presidente. Processo 156, conforme Vossa Excelência mencionou. Essa partida foi no último dia 10 de março, e a doutora Procuradoria denuncia aqui o atleta Rian Gustavo de Lima, no artigo 250 da agremiação do Corinthians, e ele foi expulso por após advertido anteriormente por uma conduta antiesportiva, ou mesmo caso seu adversário impedindo um ataque promissor na disputa de bola. Ele não tem incidência e a súmula está exatamente conforme a denúncia. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado. A produção de prova ou defesa escrita? Desculpa, a defesa do Corinthians aqui. Tá. Defesa diz que por conta da conduta ofereceu denúncia. O Corinthians entende, com a devida vênia, que a conduta do atleta não pode gerar punição disciplinar da comissão, haja vista tratar de evento natural de uma partida de futebol. Tratou-se uma disputa de bola com o intuito único de desarmar a jogada e tirar a bola do pé do atleta Água Santa. Então pede absolvição, diz que no caso não entendamos como para aplicação para absolvê-lo. Então pede a pena no modo parágrafo 2º do artigo 250, a pena mínima ou a conversão à advertência, ao inverso, né? Sobrescreve aqui o doutor Sérgio Ventura Engelberg. Esse é o relatório à defesa. E eu vou punir com a pena mínima convertida à advertência. Eu assisti o lance e ela não foi gravosa, então vou converter a advertência. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho a unanimidade, então, uma partida convertida em advertência.
Ok. Prosseguindo, então, processo 157, Ituano e São Paulo, doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Processo 157 de 2024, Paulista 1 Profissional, partida entre Ituano e São Paulo. Narra a súmula da partida que o denunciado Bruno Alves de Souza, da equipe do Ituano, recebeu o segundo cartão amarelo após dar uma entrada temerária em seu adversário na disputa de bola. Relato do árbitro. Expulso por, após ser advertido anteriormente por reclamar contra as decisões da arbitragem, quando ainda estava no banco de reservas, dar uma entrada de forma temerária em seu adversário de número 15, o senhor Michel Darli Araújo Vilar, na disputa de bola, recebendo a sua segunda advertência na partida, consequentemente o cartão vermelho. Diante dos fatos narrados, a Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o atleta Bruno Alves de Souza na pena prevista no artigo 250 do CBJD. Na certidão de antecedentes consta a primariedade do atleta. E há uma defesa escrita. Os fatos são narrados conforme a denúncia, da primariedade do denunciado, já foi dito, e da denúncia contra João Pedro de Paula Amaro Souza. O atleta foi denunciado por suposta infração ao artigo 250 do CBJD, conforme se extrai da súmula. Conforme se verifica no vídeo, tem um link, o denunciado tomou o primeiro... Só deixa eu ler, Tá, vai lá. aí a gente assiste. O denunciado tomou o primeiro cartão amarelo por uma suposta reclamação e o segundo cartão amarelo, o que ocasionou a sua expulsão aos 47 minutos do segundo tempo, em um lance absolutamente rápido, no qual ele visa a disputa de bola e acaba ocasionando a queda de seu adversário. Nota-se na sequência do lance que o atleta atingido prontamente se levanta e tenta cobrar a falta sem sofrer qualquer tipo de dano ou abalo. Acho que pode ir pro lance, pode colocar o... Os pedidos são pela absolvição. Caso não seja esse entendimento, requer que seja aplicada a substituição de pena de suspensão pela advertência, conforme o artigo. Posso ir ao voto, presidente? Sim. Bom, realmente, pelo lance, não parece ser de maior gravidade, também foi segundo cartão amarelo, e o adversário atingido prontamente se levanta, conforme narrado aqui na defesa. Então, eu vou votar por uma partida convertida em advertência. Obrigado. Doutor Marcos. Acompanho o voto e parabenizo, senhor presidente. Eu, mais uma vez, também acompanho pelos mesmos fundamentos. Por unanimidade, então, uma partida convertida em advertência.
prosseguindo, processo 158, Sociedade Esportiva Palmeiras, Botafogo Futebol S.A., do Marcos Roberto. Senhor presidente, essa partida é válida para o Campeonato Paulista da Série A1 profissional. Foi realizado no último dia 9 de março. A doutora Procuradoria denuncia o senhor Matheus de Melo Costa no artigo 250 da agremiação do Botafogo, e o relato do árbitro diz que ele foi expulso por puxar seu adversário número 10, senhor Ronielson da Silva Barbosa, impedindo uma oportunidade clara de gol. Ele não tem antecedentes. Esse é o relatório, tal como a denúncia. E tem uma defesa aqui do Botafogo, antigo Botafogo Ribeirão, Botafogo Futebol S.A. De acordo com a denúncia, conformidade com a súmula, transcreve aqui a denúncia. Cabe ressaltar que, embora a doutora Procuradoria enquadre a situação em concreto a aplicação do 250, a súmula da partida restou-se inverídica em relação a todos os acontecimentos ocorridos durante o momento que houve a aplicação da falta e posterior ao cartão vermelho. A defesa suplica expeditório pela análise do vídeo, em que se observa de forma clara e evidente que o denunciado Matheus de Melo Costa, que houvera dificuldade, inclusive, na interpretação do árbitro para aplicar ou não a falta, uma vez que o mesmo demora cerca de 4 segundos para aplicar após o lance. Aí põe o link do lance. Conforme a análise do lance, não se verifica nitidamente se haveria chance clara de manifesta de gol. Para melhor elucidação, junta depoimento também do atleta. E pede a absolvição ou, alternativamente, a pena mínima convertida a advertência ou só a mínima. Subscreve aqui o Dr. Felipe Lima Santana. Essa é a defesa, senhor presidente. Viu o vídeo? Alguém... Vocês não viram o vídeo, né? Vamos... É. Mas acho que não foi... Bom, vamos lá, satisfeito, doutor? Eu tô. Então, Já vamos vi, lá. todo mundo viu, ok? Tudo bem. Senhor presidente, eu vou considerar que o Palmeiras venceu a partida, estava 0-0 nesse momento, mas acabou depois vencendo por 1-0. Por ser um atleta amador, eu ia dar pena mínima, eu vou converter a advertência. Por ser amador, não posso negar o benefício. Ah, é amador, atleta? É amador. Ah. É amador? É. Então, mas ele tem um benefício, mas eu vou dar por ser amador, eu vou converter a advertência assim, não vou. Ele é. Advertência então, doutor? Advertência. A denúncia fala amador, não fala? O atleta é amador? Eu liguei, acho que eu li aqui amador. É que acaba sendo diferente, né, no campeonato. Matheus... é profissional? Então tá, apenas de uma partida, então. Uma partida. Doutora Maria Fernanda? Acompanho o relator. Também uma partida, não houve uma gravidade tão acentuada, dá um puxãozinho, era uma situação clara de gol, sim, uma partida para o atleta. Ok, tiramos aqui. Processo 159, Esporte Clube Santo André, Ponte Preta, doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Processo 159 de 2024, Paulista 1 profissional, partida entre Santo André e Ponte Preta.
Narra a súmula da partida que o denunciado Marciel Silva da Silva, da equipe do Santo André, atleta da equipe do Santo André, foi expulso após empurrar o pescoço de seu adversário de forma assintosa e com o jogo paralisado. Relato do árbitro. Expulsei diretamente o referido atleta com o jogo paralisado por empurrar de forma assintosa o pescoço de seu adversário, senhor Gabriel Novaes Fernandes, número 35. Além disso, o atleta Gabriel Novaes Fernandes, da equipe Ponte Preta, foi expulso conforme relato do árbitro. Expulsei diretamente o referido atleta por, com o jogo paralisado, segurar o pescoço de seu adversário de número 20, senhor Marciel Silva da Silva, com ambas as mãos e por, posteriormente, ir em direção ao seu adversário de número 20, senhor Maciel Silva da Silva, e desferir um tapa no seu rosto. Finalmente, o atleta Eduardo Scheidt, da equipe do Ponte Preta, foi expulso, conforme o relato do árbitro. Expulsei diretamente o referido atleta por atingir com as travas da chuteira o tornozelo de seu adversário com intensidade alta, número 7, senhor Giovanni da Silva Souza, na disputa de bola. O atleta atingido necessitou de atendimento médico. Pelos fatos acima narrados, a Procuradoria de Justiça denunciou o atleta Marciel Silva da Silva, na pena prevista no artigo 250 do CBJD, o atleta Gabriel Novaes Fernandes, na pena prevista nos artigos 250 e 250-A do CBJD, e o atleta Eduardo Scheidt, na pena prevista no artigo 254 do CBJD. Consta primariedade de todos os atletas. Vai verificar se o Eduardo é amador mesmo, né? Todas as expulsões foram diretas, vermelho direto. Os atletas foram citados, intimados, aliás. Apresentaram defesa. Não, aqui consta defesa escrita em anexo, só que não tem nada no anexo. Tem? No teu? Você abriu? Não tem? O Johnny não tem defesa escrita no processo? É escrito defesa escrita em anexo, mas a peça não veio. Não mandou? Mas é algum equívoco ou ele não... Quer adiar para oportunizar ele de apresentar defesa escrita ou... Complicado, vou passar para o sindicato e às vezes ele não é o mesmo fundamento. Vamos fazer então. É o mesmo lance, né? Eu acho melhor adiar todo o processo. Tá bom? Então, Adiado. tá bom. Porque não tem jeito. Exato, exato. Processo 160, São Bernardo e Marília, Dr. Marcos Soberto. Isso foi. Caramba, sol tá animado. Ok, processo 161, Grêmio Desportivo Prudente, Esportivo Brasil, participações limitada, Dr. Marcos Roberto. Presidente Paulista 3, profissional. Processo 161, agremiação Grêmio Prudente, Esportivo Brasil, conforme Vossa Excelência mencionou. A data do jogo é 9 de março. E a denúncia é unicamente do atleta do Grêmio Prudente, é o senhor Caio César Ribeiro Rodrigues. A douta Procuradoria diz aqui que captura no artigo 258 do Código, e o árbitro diz que ele foi expulso por gritar com a equipe de arbitragem e proferir as seguintes palavras. Abre aspas.
Vão todos se fuder, vou ser expulso mesmo, que se foda, vão tomar no cu, pode me expulsar, fecha aspas. Quando o jogo estava paralisado. Deixa eu dar uma olhada na súmula. A súmula expressa tal como consta da denúncia, esse é o relatório, senhor presidente. Tem a defesa. Tem? Defesa do senhor Caio César. Narra os fatos aqui, conforme eu já mencionei. Traz aqui o histórico do atleta. Nunca ter envolvido em conflito esportivo, qualquer demonstração de conduta atentatória ao melhor desenvolver do desporto. Diz que temos que analisar caso a caso, tratando de conduta pessoal realizada sob a condição de competição. Salienta de novo o histórico da conduta do atleta. Que a interpretação é pela absolvição do denunciado ou caso haver alguma exposição de sanção, considerado bom antecedente, então as reclamações apenas no patamar mínimo. Necessária absolvição, a palavra atenuante. Não existia, tá? Do 258 aqui. Bom, por fim, pede a absolvição, a pena mínima convertida de advertência. Subscreve aqui o doutor Ayrton Altafini Zanata. Só não me disse se ele é reincidente aqui, somente. Não, ele não é reincidente. Então eu assisti esse lance, senhor presidente. Acontece o seguinte, foi marcado, houve um pênalti, esse atleta ele está se aquecendo atrás do gol. Aí ele invade o campo, ele vai em direção ao árbitro, aí ele toma um cartão amarelo, né? E aí ele sai. E aí depois acho que fica reclamando, tá? Aí tá fora da imagem, ele recebe o seu cartão vermelho, né? Mas ele não, como ele não falou da invasão, então vai estar aqui a pena de uma partida. Só pelo 258. Só pelo... Ok, obrigado. Doutora Maria Fernanda. Acompanho o relator. Comigo acompanhar uma partida para o atleta. Vamos lá. 162, processo 162, União São João, União São José Atlético Clube, doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Processo número 162 de 2024, Paulista 3 Profissional, partida entre União São João e Suzano. Consta na súmula e relatório da arbitragem que o senhor Leandro Ribeiro de Lima, treinador de goleiros da equipe do Suzano, foi expulso após receber o cartão vermelho direto por desrespeitar a equipe de arbitragem, conforme relatado pelo árbitro.
Expulso, relato do árbitro. Expulso por reclamar de forma assintosa contra as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras, aspas, vai tomar no cu, no seu cu, caralho, tá cego, porra, esse filho da puta deixou o cotovelo na cara do moleque, fecha aspas. Após a aplicação do cartão vermelho, o mesmo partiu em direção ao quarto árbitro, senhor Aleph Feliciano Pereira, proferindo as seguintes palavras, aspas, vocês são todos safados, seus bostas vão se fuder, só fazem merda. Já estão fudendo com a gente, fecha aspas. De forma muito agressiva e desrespeitosa. Diante do relato na súmula, a Procuradoria denunciou o senhor Leonardo Ribeiro de Lima, treinador de goleiros da equipe de Suzano, como em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Consta a primariedade do treinador de goleiros e uma defesa escrita. Então, os fatos foram narrados sobre a expulsão. No entanto, verifica-se que referida súmula, denúncia, aliás, não merece prosperar nos moldes propostos. Isso porque, em nenhum momento, o denunciado tentou assumir qualquer conduta contrária à disciplina desportiva. As reclamações com a equipe de arbitragem configuram um comportamento característico do desabafo emocional e nem sempre o seu conteúdo oprime gravemente a pessoa a quem se destina, em face do eufemismo cultural que tolera a sua prática em inúmeros ambientes e ocasiões. O contexto das circunstâncias que ocasionaram tal atitude necessita ser verificado para que se possa aplicar corretamente a punição adequada e menos severa ou, até, absolvendo o denunciado da imputação. Ante o exposto, requer-se o não provimento da denúncia proposto pela Procuradoria para absolver o denunciado e, caso entenda de maneira diversa, a substituição da pena de suspensão pela advertência nos termos do parágrafo 1º do artigo 258 do CBJD. Bom, subsidiariamente pediu a aplicação da pena no patamar mínimo, levando em consideração também a atenuante que o réu é primário. Essa é a defesa. Esse é o voto? Vamos ao voto. Bom, embora a defesa alegue, né, que em nenhum momento o denunciado tentou assumir conduta contrária à disciplina desportiva, fato é que ele assumiu conduta contrária à disciplina desportiva. As palavras proferidas em 2 ocasiões foram, como o próprio árbitro colocou, de forma muito agressiva e desrespeitosa, ou seja, os árbitros se sentiram sim desrespeitados. Então, não entendo ser caso de absolvição nem conversão em advertência, conforme requerimento da defesa. Deixa eu só voltar no artigo. Deixa eu só ver se ele consta aqui como comissão técnica. Não, 100 dias ou... Leonardo Ribeiro, aqui do Suzano. Ele consta aqui como comissão técnica, sim. Então, é em partidas. Acho que foi a final da Libertadores também. Pelo Santos. Eu peguei do Breno, sabe? Bom, desculpa. Tendo em vista, né, as palavras proferidas, aqui parece até que é mais de uma ocasião, ainda que subsequente, e ele sendo treinador de goleiro, que eu sempre rechaço esse tipo de conduta, enfim, de quem não é atleta, não está ali no jogo, eu vou votar pela aplicação de 2 partidas. Obrigado, doutora. Pro Marcos. Parabenizo e acompanho, senhor Eu presidente. também vou acompanhar. Acho que exacerbou um pouco aí os xingamentos, né? Foram vários e ainda peitou o árbitro, o quarto árbitro, né? Então, eu acompanho também por unanimidade 2 partidas.
Pulo 63, é isso? Ok. O processo 64, doutora Maria Fernanda. Processo 164 de 2024, Paulista 4, profissional, partida entre Taquaritinga e Rio Branco. Consta na súmula e relatório de arbitragem que o senhor Breno Pressoto, responsável pela delegação da equipe do Rio Branco, faltou com desrespeito à equipe de arbitragem, conforme relatado pelo árbitro. Informo que após o término da partida, enquanto nos dirigíamos, ao vestiário da arbitragem, o senhor Breno Pressoto, responsável pela delegação da equipe do Rio Branco, encontrava-se nas arquibancadas e proferiu as seguintes palavras, aspas, juizão caseiro do caralho, vai tomar no cu, seu caseiro, fecha aspas. Diante do relatado na súmula, a Procuradoria denunciou o senhor Breno Pressoto, responsável pela delegação da equipe do Rio Branco, como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Esse é o relatório. Esse não tem defesa escrita, né? Por isso, Não. antecipar. Por favor, então, vamos à defesa. Bem, presidente, eu vou. Em que pese aqui os relatos do árbitro, acho que as palavras proferidas conseguiram atender aí o disposto no 258, parágrafo 2º, inciso 2º, portanto, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima. Obrigado, doutor. Doutora Maria Fernanda. Deixa eu ver se é da comissão. Em dias, né? É o... Realmente não consta aqui na comissão técnica. Eu vou acolher o pedido da defesa até para fazer justiça com o julgamento anterior, que entende ser um pouco mais grave. Eu vou votar pela aplicação da pena mínima de 15 dias. Doutor Marcos. Acompanho e parabenizo. Acompanho também, sob os mesmos fundamentos, 15 dias. Ok. Processo 165, doutor Marcos Roberto. Relatório. Senhor presidente, Paulista 4, profissional, Vossen e Jabaquara 10 ou 13 foi a partida. A denúncia da outra procuradoria. O senhor Isaías dos Santos Vieira, no artigo 250 do Código, é da equipe do Vossen, e o relato do árbitro é que ele foi expulso por
após receber o segundo cartão amarelo por segurar seu adversário de maneira assintosa na disputa de bola. Também o senhor Nicolas Rossilo dos Santos, artigo 250 da agremiação de Jabaquara. O árbitro diz que ele foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por segurar seu adversário de maneira assintosa na disputa de bola. Ambos a mesma conduta. O outro procurador já se manifestou. Defesa também, então a pena mínima convertida de advertência para ambos. Doutora Maria Fernanda? Acompanho e parabenizo. Também vou acompanhar. Hein? Advertência para ambos os atletas. Não, 63 é defesa, não tem? É meu? Última sessão, eu acho que eu fiz umas 7 denúncias seguidas, o Toberol foi tomando água. Não, Só falta adiar. Só falta adiar. Só falta adiar. Volta a adiar todos eles. Eu lembro. Então vai fazer um posto de perseguição. Então. Já foi também. Ainda melhor. Ok, processo 66. Doutora Maria Fernanda? Obrigada. Processo 166 de 2024, Paulista 4 Profissional, partido entre América e SCA Brasil. Narra a súmula da partida que o denunciado Nicolas Mendonça da Silva, atleta da equipe do América, foi expulso após dar um carrinho atingindo ambas as pernas de seu adversário, fazendo uso de força excessiva. Relato do árbitro. Expulso por atingir com um carrinho as pernas de seu adversário com uso de força excessiva. Informa que o jogador atingido, o senhor Emanuel Vitor da Silva Nunes, número 17 da equipe do SCA Brasil, onde o mesmo necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. Narra ainda a súmula da partida que o denunciado Márcio José Ribeiro e Silva, da equipe do América, ingressou no campo de jogo após o término do primeiro tempo e proferiu as seguintes palavras ao árbitro, aspas, aqui em casa ninguém vai roubar a gente, não seremos rebaixados com vocês nos roubando. Quando terminar o jogo, vou te esperar lá fora, fecha aspas. Só se retirando após a chegada da polícia militar. Dessa forma, o atleta Nicolas Mendonça da Silva foi denunciado como incurso no artigo 254 do CBJD e o denunciado Márcio José Ribeiro da Silva nas penas previstas nos artigos 258 e 258-B do CBJD. O senhor Márcio José Ribeiro da Silva, dirigente do América, é primário, e o atleta Nicolas Mendonça da Silva não é primário. Consta aqui já uma... O atleta Nicolas foi o segundo amarelo ou vermelho direto? Eu vou olhar agora na súmula. Vermelho direto. Cartão vermelho direto, conforme a súmula. Tá. E não tem defesa escrita. Esse é o relatório. Ok, obrigado, doutora. Doutor Rafael, por favor. Presidente, em relação ao atleta Nicolas, a defesa só vai ressaltar que carrinho, né, no futebol é um esporte de contato e geralmente o carrinho ele já vem com uso aí de força, né? Não é impossível dar um carrinho sem imprimir ele aí uma força considerável para que se atinja o objetivo, mas o fato é que o atleta ele foi atingido, não, ele em que pese o atendimento médico, ele permaneceu no partido, que mostra que não causou aí um dano, um ferimento, né, ao atingido o senhor Emanuel.
No que pese a reincidência constada, a defesa só vai elencar que é de um processo de julho de 2023, né? Então, existe aquela discussão se a reincidência ela é anual, se é dentro da competição, do ano. A defesa entende que a reincidência ela se dá dentro da própria competição, né? E dentro desse 1 ano que se conta a reincidência, portanto, vai requerer pela aplicação da pena mínima de uma partida. Já em relação ao senhor Márcio, denunciado, dirigente, o pleito vai ser a aplicação da pena mínima, né? Entendendo aí que houve sim uma manifestação desrespeitosa. Portanto, no artigo 258, a aplicação da pena mínima. Então, já no artigo 258B, presidente, veja, o 258B, ele exige que no momento de você transpor, você tem que vencer uma barreira, né? Você tem que a invasão, ela tem que de alguma maneira, ela tem que oferecer um certo tipo de resistência para que o agente ele ultrapasse essa resistência e acaba adentrando em um local não permitido. O que pelo o relato aqui mostra que não é esse o caso, né? Por ser dirigente, ele tem acesso ao a essa parte do estágio, né? Se é correto ou não, isso é uma outra discussão, mas o fato é que ele não necessitou passar por algum obstáculo para que conseguisse chegar até o corredor ali do vestiário, por ser, né, um dirigente. Então, por essas razões, em relação a 258B, eu vou requerer pela absolvição. Obrigado. Doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Parabéns ao nobre defensor. Em relação ao atleta Nicolas Mendonça da Silva, tendo em vista que a reincidência dele, que houve uso de força excessiva, conforme relatado na súmula, e que o atleta atingido necessitou atendimento médico, eu vou votar pela pena de 2 partidas. Em relação ao dirigente Márcio José Ribeiro e Silva, da equipe do América, eu estava lendo mais atentamente aqui a denúncia e vi que ao final das observações, nas ocorrências, consta que informa que o senhor Márcio José Ribeiro e Silva pediu educadamente para entrar no vestiário da equipe de arbitragem após o término da partida. O mesmo pediu desculpas por sua conduta e as palavras ditas no intervalo, e após nos parabenizou pelo jogo. Então, tendo em vista a conduta subsequente, de forma educada, reconhecendo o seu erro, eu vou votar pela pena de... Perdão. Eu vou votar pela pena de 1 partida e vou converter em advertência. Ele é dono da SAF do América, ele é fudido. Ele o quê? Ele Calma. 258B, é invasão mais o xingamento. Isso, em relação ao xingamento, tá? 258. Em relação... O quê? Em relação ao fato dele adentrar no campo de jogo, aqui consta que ele ficou aguardando o quarteto de arbitragem em frente ao vestiário. Essa é a minha concepção. Não foi o campo de jogo que ele invadiu um local destinado à arbitragem. Na verdade, não podia Mas- estar, ele é o dono da agremiação, ele devia estar lá em cima ou estar no camarote, ele não pode nem estar lá, nem Sim, mas ficou aqui com a sensação, inclusive, que o árbitro transmitiu, ao descrever essa ocorrência, que ele não invadiu nenhum espaço, que ele ficou aguardando em algum canto para poder, enfim, proferir as palavras. Proferiu. Quer passar a palavra à Procuradoria? Desculpa, nobre autor, é só para especificar que a interpretação da Procuradoria foi a seguinte: quando ele relata que ele foi ao vestiário pedir desculpas, ele pediu licença, ou seja, em tese não era um lugar que ele devia estar anteriormente, sem pedir licença. Então foi esse o pensamento que eu construí, mas respeito ao seu entendimento, eu acho que está dúbio mesmo, está difícil de chegar na... Presidente, quer dar a palavra à defesa? Rafael. Não, eu vou ratificar os termos já apresentados. Veja, o 258B, ele é claro, ele usa o termo invadir, né? Eu acho que não houve uma invasão, não houve essa transposição de barreira
essa entrada forçada. Então, o pleito é pela absolvição. Obrigado, Em doutor relação ao 258B, eu vou acolher o pleito da defesa pela absolvição. Então ficou advertência apenas. Advertência. Doutor Marcos. Senhor presidente, eu vou seguir o voto, vou acompanhar o voto do atleta em 2 partidas, mas eu vou divergir do voto do dono da SAF do América, porque quem foi pedir desculpa primeiro foi o Guilherme, que é o gerente de operações. Então, acho que ele foi alertado pelo senhor Guilherme, que ele foi lá pedir desculpa e dizer que foi uma ótima partida, tudo, depois que o treinador vai. E acho que quando ele diz, aqui em casa ninguém vai roubar a gente, não seremos rebaixados por vocês nos roubando. Quando terminar o jogo, eu vou lá fora te esperar. Isso para mim é muito grave. Então eu vou aplicar a pena eu vou até acompanhar a absolvição no 258B, mas eu vou aplicar a pena de 15 dias no 258, senhor presidente. E só para tirar uma dúvida, o time dele ganhou. Parece que ganhou. Então fica mais fácil pedir desculpa, né? Sim. Aí falou, Fica foi super ótimo. fácil pedir desculpa. Não, o time dele perdeu. Perdeu? Perdeu, Bom, aí é diferente. Mas o gerente de operações foi pedir desculpa, foi lá, falou, parabéns pela partida, foi tudo bem. Mesmo tal. perdendo. Mesmo perdendo. Tá. Depois que, acho que foi para amenizar um pouco, Tá. que ele já tinha falado antes. Eu vou também divergir e vou acompanhar o voto divergente, então aplicar 15 dias para o dirigente e acompanhar o voto na íntegra em relação ao atleta. Então, mas vamos relatar então? Não, vamos relatar. Vai da minha lava e tudo, aí vou meter. Tá bom. Ok, então processo 67, doutor Marcos Roberto. Obrigado, senhor presidente. Processo 167, Guarani, Red Bull Bragantino. Essa partida é válida pelo Campeonato Paulista, A1, profissional. A doutora Procuradoria diz aqui que denuncia aqui ao senhor Marcelo Machado Vigorito, artigo 243G, consta da representação formulada pela equipe da Ponte Preta que o locutor da equipe do Guarani proferiu palavras discriminatórias em face da Ponte Preta, inclusive incitando a torcida que aderiu à conduta conforme representação juntada. Abre aspas, circula nas redes sociais desde o domingo do dia 10 de março de 2024 vídeo filmado pelas arquibancadas do estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, em que um locutor / funcionário do Guarani Futebol Clube pratica ato discriminatório e ofende a Associação Atlética Ponte Preta, equipe denunciante. No vídeo, o locutor funcionário do Guarani Futebol Clube atualiza o placar da partida entre Santo André e a Associação Atlética Ponte Preta, chamando a entidade denunciante de associação, entre aspas, Associação Atlética das Peruas Virgens, fecha aspas. A imagem do vídeo mostra o placar eletrônico informando Santo André 1, Associação Atlética Ponte Preta 0, com os comentários inaceitáveis do locutor funcionário do Guarani Futebol Clube. Destaque-se que, após isso, os torcedores do Guarani Futebol Clube reagem de forma positiva ao ato, que também é lamentável. O vídeo foi juntado
e a denúncia é no 243G. O locutor não é reincidente. Também poderia, pelo que o Guarani informou aqui. A notícia aqui da Ponte Preta está aqui, é isso, os termos são esses mesmos, e tem um vídeo para verificar também. Só para contextualizar, é um locutor que fala e o estádio ouve? É isso, como se fosse o locutor do estádio. Tá, entendi. Tá, aí ficou claro agora. Tem aí, então? Sim. Tá com som? Tem som. Associação Atlética das Peruas Virgens 0. Tinha, deve ser uma coisa bem deles aqui na hora, eu também nunca tinha ouvido falar. Eu já ouvi. Não há. Mas é que não há discriminação. Aqui disse uma partida que a gente disputa peruas e virgens, que é quando tem festa, sabe? Quando tem casado contra solteiro, essa coisa. Então, sabe, peruas contra as virgens. Aí os caras se vestem de mulher, tá? Uns ficam mais enfeitados e as outras se vestem mais recatadamente, né? Aí saem para jogar os homens, né? Tá. Tinha que ser os homens. Bom, então, passar a palavra à Procuradoria, né? Obrigado, senhor presidente. Na verdade, senhor presidente, é o seguinte, esse caso aqui é um caso que a denúncia não é da minha lavra, é do Dr. Joel, e ela foi feita em razão de uma notícia veiculada pela própria Ponte Preta. Então, não se tratando a denúncia de minha lavra, entendendo eu que a Associação Atlética Ponte Preta, inclusive como membro da federação, merece uma resposta em razão do que aconteceu, e a denúncia é feita nos termos do que eles noticiaram, eu vou deixar a denúncia a esse egrégio tribunal nos termos que o Dr. Joel fez para que ao menos a Ponte Preta tenha um posicionamento sobre eventual infração ao artigo ou não, que eu deixo para o excelso critério de Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado. A defesa escrita? A defesa. Por favor. O Guarani Futebol Clube, ele relata os fatos aqui que já foram mencionados pela Ponte Preta. Disse que denúncia os fatos. O locutor oficial estava afastado por motivo de foro íntimo, e o Guarani passou a contratar locutores freelancer para substituir a ausência do oficial. Que durante a disputa do Campeonato Paulista 24, o Guarani realizou 6 partidas. Aí coloca o nome dos locutores que foram contratados aqui para cada um fazer uma partida. E se dá por meio de pesquisa e consulta sobre o contratado, que foi recomendado realizar locuções de eventos esportivos, departamentos de comunicação de todas as constelações operáticas, alguns dias. Ele fala que se precaveu, que o departamento de comunicação toma todas as medidas para se precaver desse tipo de situação, que o ato foi impensado, que desrespeitou a entidade co-irmã. Traz aqui o 243G e pede, foi advertido, reconheceu seu erro e reconhece que se excedeu na divulgação do placar. Então, pede aqui que seja denunciado no artigo 180, uma vez que nos últimos 12 meses não sofreu qualquer punição, seria observado, né? E pede a penalização do denunciado na pena mínima do artigo 243G. Esse é o... Defesa. Traz a defesa, traz aqui o contrato... É o contrato de prestação de serviços com ele. Tem Qual que é a pena? 8 de março de 24, a contratação foi feita. Diz que foi comprovante que o Guarani advertiu. Nada? Não. Pensão. Não. Não, mas, mas no placar tá tudo certo. No placar tudo certo. Foi normal. Quando sai o placar, Rádio Bandeirantes informa. Palmeiras 1, Corinthians 1. Aí tá certo. Ele falou, saiu certo, ele falou Palmeiras 1, e aí falou um nome feio para... De forma a pessoa representava o clube, né? Aí realmente. Até para poder fazer a associação.
É. Foi exatamente isso, tinha lá em tinha batado tudo e a função que não tinha. A defesa- Eu concordo, peguei ser punido, mas eu não vejo como. Pouco punido. E nem o cara. Vamos lá, doutor. Presidente, conforme já discutido aqui, eu já mencionei outras vezes, outros julgados aqui, eu não vejo efetividade na punição de um locutor. O locutor é um funcionário do Guarani. Então, assim, eu não tenho como punir um funcionário do Guarani. Qual a prestatividade disso? Zero. Né? Então, acho que a conduta era do Guarani, ele tem que responder pelos seus prepostos, ele que se vincula ao código, ele que deveria ser punido. Como não foi denunciado, foi o rapaz, o locutor. Apenas se ele fosse denunciar no 258D o Guarani, eu punindo aqui, seria até razoável. Não vejo diapasão para punir, eu vou absolvê-lo. Doutora Maria Fernanda. Ok. A doutora Maria Fernanda está analisando aqui o voto. Não, mas eu tô dentro do artigo.
Bom, presidente, eu vou sugerir aqui, porque eu entendo que é cabível a aplicação do parágrafo 2º do artigo o qual o denunciado foi denunciado, mas que incorreria em aplicação de multa à entidade desportiva que não foi citada para esse julgamento. Então, a minha sugestão é que isso retorne à procuradoria ou, enfim, que a entidade seja intimada para que... Calma. Calma. Não, ele pode revisar o voto dele. É isso, presidente. Ok, doutor Marcos, eu gostaria de se manifestar. Presidente, eu concordo, ipsilíceres, com o que foi produzido, mencionado pela doutora Maria Fernanda, e acho que realmente tem que voltar para o operador da Procuradoria para analisar mais adequadamente como é que vai denunciar. Eu então concordo com os argumentos e vamos encaminhar então o processo à Procuradoria para uma nova manifestação. Se é para mim. Tipo, eu vou colocar isso agora, eu vou colocar isso agora aqui. Não, Não sério. vou decidir na morte. Não. Então vamos para o derradeiro. E o derradeiro é de quem? Doutor Marcos, sempre. 163. Senhor presidente, premiado mais uma vez. Acabar pedindo gol fantástico. É o terceiro derradeiro seguido que eu faço. É verdade, né? Tudo um abraço. Processo 163 de 2024, a Procuradoria denuncia que o senhor Elivelto Fabrício Vicente de Oliveira, no artigo 258 do Código, é da agremiação do Catanduva Futebol Clube. O árbitro informa que o mesmo havia sido advertido anteriormente por discordar da decisão da arbitragem. Após ser advertido, mesmo continuou protestando contra as decisões da arbitragem com gestos assintosos com os seguintes dizeres: não pode falar com você é muito perna, não foi nada, fecha aspas. O outro denunciado, o senhor Paulo Alessandro Brumardi, está no artigo 250 do Código, também da agremiação do Catanduva. O árbitro informa que o referido jogador havia sido advertido anteriormente por discordar da decisão de arbitragem. Em seguida, o mesmo foi advertido por novamente atingir o rosto do seu adversário, o senhor número 14, o senhor Levi Roberto Schmitz, com o antebraço. Comunico que o jogador atingido não necessitou de atendimento médico e continuou na partida. Após ser expulso, o jogador proferiu as seguintes palavras em minha direção: você é fraco, conseguiu o que queria, fecha aspas. O terceiro infrator, Rafael Corbo Biguetti, artigo 258, é do Catanduva Futebol Clube, relato do árbitro, por protestar contra as decisões da arbitragem usando linguagem ofensiva, preferindo as seguintes palavras, abre aspas: apita essa porra direito, você acabou com o jogo, fecha aspas. Após ser expulso, o mesmo saiu dizendo, abre aspas, vai tomar no cu, você estragou o jogo, você é um filho da puta, fecha aspas. Ainda tem o senhor Levi da Costa Vale, da agremiação do Votuporanguense. Narra a súmula da partida que o denunciado Gandula foi expulso após retardar a reposição de bola. E ainda tem a agremiação do Catanduva no 257, parágrafo 3º. Narra a súmula da partida que após o término da partida houve o princípio de tumulto que foi rapidamente controlado, o que não configura uma infração do CBJD ante a rápida e eficaz providência do membro das agremiações
das comissões técnicas. Por outro lado, consta na súmula da partida que a equipe visitante, a hora denunciada, foi responsável pelo tumulto, sendo certo que os seus jogadores e membros da comissão técnica se prostraram na frente do vestiário de arbitragem, impedindo a entrada da equipe de arbitragem no local e os ameaçando com frases como: vem, vocês não têm coragem? Passa aqui, vamos conversar. Não tendo o árbitro sido capaz de identificar os membros da equipe denunciada envolvidos, mas apostando na súmula que toda a equipe de arbitragem se sentiu ameaçada. Então ele está no 257. Eu sugiro fazer individualmente, porque senão a gente vai ficar uma salada de fruta aqui. Sim. A defesa é escrita? Aqui são Bota aí. todos. Nenhum Tá. é reincidente. Então, vamos fazer individual? Aí Vamos. a gente lê a parte da defesa que for relativa a quem a gente tá julgando. O Então vídeo vamos de quem fazer. é? Aí a gente faz, eu já voto aqui, já dá como encerrado, vai pro próximo. Se os vídeos estão individualizados, se não é melhor assistir todos. Tá, então vamos fazer o seguinte. Qual que é o primeiro? É o Depoimento do. É o Livelton? A primeira defesa que tem aqui é o depoimento do preparador físico. O preparador físico é o Levi da Costa. Peraí. Não. Rafael. Levi a Gandula. Rafael, preparador. Tá. Qual que tá mais fácil, doutor Tá na Marcos? ordem, é esse aí que vai passar agora, que está na ordem da defesa aqui. Que vem as defesas. Quem que é o primeiro? Primeiro é o Rafael? lá em cima. O que a gente faz, eu já voto aqui, a gente começa outro. Senão, para depois no final ficar 5 pessoas, né? Só deixa eu Passa ver o depoimento que então é o vamos lá. primeiro. Quem que é esse aí? Tá, esse é o preparador Ele mesmo. físico. Então vamos focar ele agora. Tarde, aqui é o Rafael Bilhete, preparador físico do Catanduva. Gostaria de falar sobre o ocorrido no jogo contra o Votuporanguense. O que houve foi que o nosso atleta havia sido expulso e eu fui em direção a ele para tirar ele do campo. Enquanto eu estava tirando ele do campo, eu gritei para o árbitro, né, o João, para ele acelerar o jogo, que ele já estava saindo, para ele ir logo com o jogo. Fiz alguns gestos com as mãos para acelerar o reinício do jogo e acabei sendo expulso por causa disso. Ele veio em minha direção e nem deu amarelo, nada, já deu vermelho direto e acabou me expulsando por eu falar, gesticular para acelerar o início do jogo. Sobre a confusão, um membro da diretoria deles que estava dentro do campo começou toda a situação. Em nenhum momento foi confusão com o árbitro, nada, nem com os jogadores do Votuporanguense, e sim com um membro da diretoria deles que passou perto do nosso jogador e falou para a gente correr atrás, que nosso time era muito ruim, tudo. E no momento do cabeça quente, nosso atleta ficou muito nervoso e dando o início da confusão lá com os policiais e segurança. Ok. Vamos lá. Tem a defesa dele? Tem. A defesa dele diz aqui que, com todo respeito a nós, os atos narrados na súmula não são suficientes para caracterizar o ato infracional do artigo 258, que, na verdade, ele não se dirigiu ao árbitro de maneira lançada, apenas mencionou que o árbitro deveria apitar melhor a partida e reiniciar logo com a mesma. Então, traz preliminar da incorreta imputação, traça aqui a norma, descreve os fatos. Em 2 linhas, e pede absolvição. Ok. A substituição da pena no 258 CBJD, subsidiariamente a pena mínima, suspensão para uma única partida. Ok. Então vamos ao voto do Rafael. Dr. Matheus de Freitas Melo Galhardo, a pena de uma partida, senhor presidente. Ok, uma partida é o preparador, né? Doutora Maria Fernanda? Rafael. Eu vou acompanhar até pelas outras expulsões. Eu acho que o que ele narrou ali, muito embora não tenha peso de prova, né, porque não é testemunho, é depoimento, eu acho que há alguma coerência ali. E também as primeiras palavras foi apita direito essa porra, você acabou com o jogo, enfim. Então eu também acompanho por uma partida, porque ele é preparador, cartão vermelho direto, enfim.
Ok, doutora Maria Fernanda, muito obrigado. Também vou acompanhar o voto sobre os mesmos fundamentos. Então, vamos fazer o voto e já partimos para o segundo denunciado. Já não sei. Sim, já me ajuda bem fazendo assim. Os quatro que eles cobrando aqui, no caso, Paulo, é um que, na nossa nesse formato aqui, vai acabar virando uma edição para amarelo. Você até falou o negócio do. Mas eu entendo que seja um negócio abarcado para a vida dele, então, quando ele está sendo mudado aqui, por 50 mesmo, foi tipo no amarelo. Qual que é o próximo? O próximo é o senhor Paulo Alessandro Brumati, também do Catanduva, Futebol Não, Clube. tá. Tá bom. Então, vamos para o Paulo Alessandro Brumati. Tem alguma produção de prova em relação a ele? Não. Então, vamos à defesa. A base da defesa é a mesma, a preliminar também, uma medida preliminar da citada, que não há imputação correta, traz os fatos da mensagem, diz que não goza de a súmula não goza de verdade absoluta, e pela atenuação da punição, diz que ele já cumpriu um jogo e tal. Subscreve aqui o doutor Matheus de Freitas Melo Galhardo também. Eu analisando aqui, pena mínima convertida em advertência, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Acompanho, presidente. Também Parabenizo. acompanho. Então, vamos lá. Unanimidade, advertência. É, o Paulo. Aí fica mais fácil, né? Julgar assim, né? Vai rapidinho. É. Uhum. Ok, perfeito. Qual é o próximo? Elivelton 258, atleta profissional. Vamos à defesa. Tem produção de provas em relação ao Elivelton? Tá, então vamos lá. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Eu vou pedir vênia para divergir e eu vou votar pela absolvição. Os dizeres dele no segundo cartão amarelo foram: não pode falar com você, se dirigindo ao árbitro. Você é muito perna, não foi nada. Não acho que ele estava desrespeitando, acho que o árbitro estava um pouco, desculpa o termo, talvez sensível, mas expulsou ele com o segundo cartão amarelo por causa disso. Achei que foi. Seria só Então eu voto pela absolvição. a palavra seria perna, né? Tá. Aqui o perna no futebol é complicado, eu vou manter, mas sem problema. Tá bom, eu vou acompanhar então o voto relator também. Perna é um termo dos boleiros é pejorativo, então advertência, por maioria. Tá, vamos. Qual que é o próximo, doutor? É o Gandula ou é a instituição? É o Catanduva, aí tem Catanduva. vários vídeos pra gente ver. Então vamos fazer o Catanduva, então?
Então vamos fazer a decisão fracionada, a gente vota os atletas, volta para a procuradoria. Isso, aí ele Volta para mim o Isso. seguinte, eu denunciei só o Catanduva, mas mediante a prova hora produzida, eu entendo que cabe a denúncia do votuporanguense também, que as duas agremiações merecem punição. Eu acho que fica até melhor a gente fazer o julgamento junto, até para evitar que algum tipo de pena diferente seja atribuída, seja por mudança na composição da turma julgadora, alguma coisa desse tipo. Então, pode mandar de volta para mim, Ok. por favor. Eu coloco. Então Obrigado. a gente mantém aqui o julgamento do Elivelton, do Paulo Alessandro, Rafael. Vamos então terminar com o julgamento do Levi da Costa Vale, que é o Gandula, e depois, em relação às agremiações, volta à Procuradoria para oferecer nova denúncia. Doutor Rafael, nos brinde aí com a última defesa, por favor. Presidente, a defesa vai requerer pela aplicação da pena mínima. Só vou chamar a atenção que o denunciado, a agremiação do denunciado, ele estava ganhando de 1-0, ele foi expulso aos 90, né, aos 2 minutos de acréscimo do segundo tempo. Então, o pleito é a aplicação da pena mínima. Obrigado, doutor Rafael, pela participação aí, parabéns pelas defesas. Doutor Marcos, então, ao voto, por gentileza. Senhor presidente, parabenizo o doutor Rafael pela defesa. O Gandula, na realidade, já existia todo esse transtorno em campo. O jogo foi muito nervoso. E uma hora a partida, a bola sai, houve uma falta, a bola sai, o Gandula segura a bola. Na hora que o atleta vem pegar, ele desvia, ele realmente prende a bola, não solta para o adversário, ele é expulso em seguida. Não acho tão gravoso, mas foge ao que a prestabilidade dele, então a pena de 15 dias, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcos, pela participação de hoje. Doutora Maria Fernanda. Parabenizo e acompanho, presidente. Eu também vou acompanhar. Por unanimidade, então, o Gandula recebe a pena de 15 dias de suspensão. E assim nós encerramos aqui o processo e a sessão do dia de hoje, dia 19 de março de 2024. Agradecendo a participação de todos os envolvidos e desejando aí uma boa noite. Obrigado.